Fala galera, Chablé aqui, tudo beleza? Primeiro vídeo de 2023 e pra gente começar com chave de ouro, eu queria falar um pouco sobre essas belezinhas, a linha 6 da série compactas de câmeras da Sony. 2023 começando e a gente não poderia abrir o nosso ano sem falar de um dos assuntos que são mais pedidos aqui no canal, as câmeras da Sony. Nós temos uma gama de corpos muito variada e a Sony oferece câmeras para diversos públicos, que vão desde o público doméstico, aquele que gosta de levar a sua câmerazinha para fazer fotos nas viagens, até o público profissional. Seja com modelos que atendem jornalistas e fotógrafos esportivos, seja com modelos compactos que atendem não só a linha de viajantes e hobbyistas, como também profissionais que querem equipamentos que sejam muito portáteis e possuam peso moderado. Um dos vídeos mais vistos e mais bem comentados aqui do canal é o vídeo da Nex 7. Essa câmerazinha que foi lançada em agosto de 2011 trouxe especificações que na época nenhum outro fabricante oferecia. Obviamente que a gente não vai se aprofundar muito sobre os specs dela, porque já tem o review dela aqui no canal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dela, não esquece de clicar e dar uma olhada como essa pequenininha é poderosa. Mas a revolução nas câmeras compactas da Sony não parou por aqui. Essa câmera abriu as portas para o que seria uma das linhas de maior sucesso quando a gente fala de câmeras compactas híbridas. E eu falo câmeras híbridas porque essas meninas, apesar de serem grandes câmeras fotográficas, são filmadoras incríveis e oferecem especificações de vídeo que até hoje, mesmo essa que é mais antiga, ainda resolve para muitos casos. Especificações que alguns fabricantes só vieram despertar para trazer nos seus modelos muitos anos depois, como por exemplo foco inteligente com traqueamento de rosto. Se a Sony tivesse parado por aqui, já teria sido um feito enorme, porque realmente revolucionou o mercado e a forma como a gente enxergava câmeras filmadoras, que até então, com essas especificações, eram enormes, pesadas e, acreditem, ainda limitadas. Eu quis incluir a Nex 7 aqui nesta linha porque o corpo da Nex 7 foi justamente a base para a construção de toda a linha 6. Apesar dela não ser da linha 6, a sua base de operacionalidade, a posição dos botões e até mesmo a bateria foi, claro, a precedente para todas as câmeras da linha 6. Inclusive o aparecimento do EVF, o Viewfinder eletrônico, que nos outros modelos da linha Nex não era presente. Em 12 de fevereiro de 2014, a Sony trouxe para o mercado a câmera que revolucionou a fotografia no mundo inteiro. O sucesso que tinha sido alcançado na Nex 7 foi sucedido pela Alpha 6000. A Sony aproveitou o mesmo sensor, o APS-C de 24.3 megapixels, mas incluiu aqui um menu totalmente remodelado, com características e especificações que eram apresentadas na linha 7, que é a linha profissional da Sony. Essa câmera, lançada junto com a Alpha 7, seria o complemento de uma linha de câmeras, onde a linha 7 trazia um sensor full frame de também 24 megapixels e a linha 6 seria uma série de entrada com especificações profissionais. A partir daqui, todos os fabricantes voltaram os olhos para os sistemas mirrorless, o que seria o fim das DSLRs. Não só pela entrega da qualidade de imagem, mas pelo que seria possível fazer na evolução do sistema de foco, na conectividade e também na diminuição do volume e do peso dos corpos. Imagine que em 2014, uma câmera considerada barata, um corpo que era vendido por cerca de $899, oferecia uma qualidade de foto inigualável e especificações de vídeo que para a época eram inovadoras. Eu estou falando de uma época em que o Full HD estava no seu auge. Então gravar em 1080p, entregando 60 frames por segundo para uma câmera barata de baixo custo, isso realmente foi revolucionário. A revolução só foi precedida quando a Sony apresentou para o mercado em fevereiro de 2016 a Alpha 6300. Aqui foi uma tijolada nos peitos. A Sony não só aprimorou os specs de vídeo, inaugurando o seu novo codec, o XAVC HD, que trouxe os vídeos compactados no formato .mov, o que deixou a edição muito mais fluida em softwares que não eram os softwares nativos da Sony, acrescentou 4K
dobrou os frames por segundo em Full HD e ainda colocou em uma câmera de entrada o sistema de foco mais veloz do mundo. Eu estou falando de 2016 e a gente tinha uma câmera que rastreava o rosto com perfeição e que trazia já no seu sensor APS-C 400 pontos de foco. Sem falar que a Sony construiu um corpo de entrada de $899 totalmente em liga de magnésio. Você tem noção que as câmeras construídas em liga de magnésio eram somente as câmeras consideradas profissionais? O que a Sony faz aqui é simplesmente dizer para o mercado que ela queria que as suas câmeras de entrada fossem usadas em nível profissional. E foi o que aconteceu, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Essas câmeras tomaram conta do mercado, se tornando o padrão, principalmente para produtores que trabalhavam com eventos sociais, como casamentos, aniversários, por exemplo, e também vídeos corporativos de orçamentos mais baixos. Então todo mundo começou a abrir mão de utilizar as suas DSLRs pesadas com foco manual no vídeo e passou a contar com uma câmera leve, com excelentes especificações de vídeo, fazendo fotos maravilhosas e com um sistema de foco inteligente totalmente automatizado e que facilitou muito o trabalho não só dos fotógrafos, mas também dos produtores de audiovisual do mundo inteiro. Aí quando a gente pensava que já estava bom demais, vamos agora esperar a série de lentes que a Sony estava lançando, aí a Sony nos aparece com a Alpha 6500. E aí você pensa, o que é que a gente esperava de uma câmera que seria a evolução da revolução? Nada mais, nada menos do que um sensor com uma estabilização que é simplesmente perfeita. Eu estou falando do primeiro sistema de IBIS presente em uma câmera compacta. O estabilizador presente na Sony A6500 possui 5 eixos e lhe dá uma estabilização de até 5 stops, sem apresentar um crop danoso para sua imagem. Imagina que tudo que era bom na Alpha 6300 veio presente na Alpha 6500 e mais. A Sony melhorou ainda mais o sistema de foco, não só melhorando os trackings, que já eram presentes na linha A6300, como acrescentou um toque na tela para que você possa selecionar não só o ponto de foco, mas escolher se quer foco manual ou foco automático. Fora algumas funções como, por exemplo, o Focus Magnify, que é justamente aquele zoom que a gente dá para garantir que está focadinho ali no olho do nosso motivo. Na linha 6500 você pode fazer isso dando um toquezinho duplo na tela. A Sony melhorou o grip para ter uma pegada mais apoiada na mão e otimizou o uso da bateria, que nessa linha ainda é a NPF W50. Quando todo o mercado esperava uma Alpha 6600, a Sony apareceu com uma câmera que na verdade trazia as mesmas especificações da Alpha 6300, com alguns pequenos detalhes de modificação. A Alpha 6400. Um deles, a melhoria do sistema de foco, onde o tracking de olho ficou muito mais eficiente tanto para foto quanto para vídeo. Um visor articulável, onde a gente pudesse utilizar para fazer vídeo selfie ou mesmo fotografias de selfie. E era uma grande queixa dos usuários da Sony pelo fato de toda a linha 6 apenas ter um visor flip de 90 graus. A eficiência da bateria e o tempo de duração do vídeo, que passou a ser ilimitado, quando os corpos anteriores da mesma linha só filmavam até 29,59 segundos. Essa limitação que as câmeras compactas híbridas sempre trouxeram, ela nunca disse respeito a limitações das próprias câmeras. Na verdade, tinha mais a ver com legislação, porque as câmeras que filmavam em modo contínuo, elas entravam numa categoria de produto que estava acima do imposto que é pago ou recolhido para câmeras fotográficas. Então a forma de meio que burlar essa legislação, os fabricantes colocavam limitação na gravação para que a câmera viesse para o mercado como uma câmera fotográfica que também filma, e não como uma filmadora que fotografa. A Sony deixou todo mundo na bronca com o lançamento da Alpha 6400 pelo fato deles terem removido o IBIS presente na Alpha 6500. E o modelo foi apresentado no mercado como sendo uma câmera voltada para vlogs. E ninguém entendeu por que a Alpha 6400 foi lançada depois da A6500. A Sony trouxe a Alpha 6100, que na verdade apenas deu uma incrementada na Alpha 6000, acrescentando o codec XAVC HD, o acréscimo da resolução 4K, as páginas de Picture Profile, para que você possa incluir logs, por exemplo, como o S-Log 3, e acrescentaram uma entrada de microfone
que é o que fez tanta falta aqui na Alpha 6000. A Sony diminuiu um pouco a qualidade do display e do viewfinder eletrônico. Em troca disso, aumentou significativamente a quantidade de pontos de foco, que foi para 425. As melhorias não ficaram só por conta disso. Apesar de ser uma câmera tida como flagship, uma câmera que seria barata para essa linha, aprimorou o sistema de foco e tracking de olho, tanto no vídeo quanto para foto, incrementou o mesmo sistema de flip-up no visor, como já trouxe na Alpha 6400, e conservou o mesmo preço da Alpha 6000. Mas a Alpha 6100 sofreu muitas críticas no seu lançamento, porque a galera esperava muito mais, principalmente a mudança da bateria, que permaneceu a mesma. Só que na verdade a Sony tinha uma carta na manga que veio junto com o lançamento da Alpha 6100, que foi a Alpha 6600. Essa sim é a melhor câmera da linha 6 em todos os aspectos. O primeiro e mais importante aspecto, ela não apresenta overheat. O que isso significa? Que você pode gravar por horas e horas até lotar o seu cartão ou descarregar a sua bateria, que essa câmera não vai esquentar. Essa com certeza foi sempre a maior queixa entre os produtores audiovisuais, principalmente quem trabalha em ambientes externos com muito sol. Isso fazia com que muitas vezes a produção de alguns trabalhos fosse inviabilizada com esse tipo de câmera, o que obrigava muita gente a ter que sacrificar o seu orçamento e comprar câmeras maiores, justamente para poder suprir jobs que precisavam de mais tempo de gravação. A Alpha 6600 não só resolveu esse problema, mas trouxe o sistema de foco mais avançado que a Sony já criou até então, inclusive superando um corpo que foi lançado alguns meses antes e que foi o grande sucesso do mercado não só entre os fotógrafos, mas entre os produtores de audiovisual. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Só para não deixar lá de fora, vou mostrar aqui a Alpha 7 III. Essa câmera que foi o grande sucesso, até a sua sucessora, a Alpha 7 IV, leva um baile no quesito precisão de foco quando a gente está falando da Alpha 6600. A Alpha 6600 trouxe o tracking de foco da Alpha 9, que não só fixava o rosto do seu motivo fotográfico, como também o olho do seu motivo fotográfico, seja ele pessoas, seres humanos ou também animais. Uma das grandes melhorias foi a presença da bateria FZ100 aqui, deixando o grip maior, facilitando a pegada, deixando a câmera, que já é muito pequena, muito compacta, mais confortável na mão do fotógrafo. Os botões que melhoraram muito, tendo um toque mais preciso e um clique com mais cara de câmera profissional, o que dá um aspecto muito mais resistente a essa câmera. Uma outra grande melhoria foi a presença de uma saída de fones de ouvido, que dá a possibilidade de você monitorar a entrada de áudio diretamente na câmera. O display herdado da A6400, a gravação em modo contínuo sem interrupções, permitindo que você grave por horas até lotar o seu cartão ou descarregar a bateria, e incríveis quase 3 horas de duração da bateria com gravação contínua. A gente só não pode dizer que essa câmera aqui é melhor que a 7 III por causa do tamanho do sensor. Haja vista, esse sensor de 24.3 megapixels ainda é o mesmo sensor presente aqui, ó, na Nexus 7, que foi aprimorado pela Sony e, óbvio, com um software melhorado, trouxe ainda mais vantagens para a linha 6. E aí, nós temos muitos corpinhos da linha 6, que nos dá muitas opções de escolha na hora que a gente vai comprar a nossa câmera, né? Lembrando que, de todos esses modelos, apenas a Alpha 6600, 6100 e a 6400 ainda continuam no mercado à venda. Todos os outros modelos você vai encontrar usados ou em estoques antigos de algumas lojas. Mas eu vou ser muito sincero com você, qualquer uma dessas câmeras vai atender o seu trabalho fotográfico. A única queixa, por exemplo, da Nexus 7 é a sapata de flash, que é uma sapata exclusiva da Sony. Porém, se você optar, por exemplo, por uma Alpha 6000, esses problemas não existirão. Eu, por exemplo, utilizo a minha Alpha 6000 como câmera principal quando eu preciso fotografar com lentes APS-C. Essa lente que está me filmando agora, por exemplo, é uma 10-18, e para que eu tenha resolução máxima,
eu uso na Alpha 6000. Porque se eu utilizar na 7.3 ou na A7C, eu vou ter um crop na minha imagem. E a minha fotografia vai ser reduzida de 24.3 para apenas 10 megapixels. Então ainda mantenho a minha Alpha 6000 como câmera principal para fotografia com sensor APS-C. E também a utilizo sempre nas lives e nas transmissões que eu faço. Essa câmera tem uma séria limitação, que é o overheat rápido demais. Então quando você está filmando com ela, 20 minutinhos, mesmo em Full HD, já provoca o overheat. Então eu acabo evitando usá-la para filmar. No caso de transmissões, elas não esquentam, porque elas não utilizam a gravação no cartão, que é o que gera um trabalho excessivo para o processador. Falando isso, todas essas câmeras são recomendadíssimas para os seus trabalhos fotográficos e a maioria delas para os seus trabalhos com vídeo. Nós não sabemos ainda se a Sony vai dar continuidade à linha 6, porque em 2022 a Sony deu uma melhorada na série ZV, que é uma série lançada para vlogs, pensada especificamente para vlogs, já que é uma câmera flagship super baratinha, mas que apresenta especificações muito boas. Sendo assim, a Sony trouxe para essa pequenininha ZV-10 especificações que estão presentes aqui na Sony Alpha 6600, com especificações que vão atender um público realmente profissional, principalmente a galera que faz eventos e oferece vídeos publicitários para veiculação nas redes sociais. Acho que eu já falei demais, vou encerrar o vídeo por aqui. Você deve ter percebido que o cenário está um pouco diferente, então não se espante se você vir muitos outros vídeos feitos aqui nesse mesmo cenário. Se gostou desse vídeo, deixa o comentário, me diz se você usa alguma dessas câmeras da linha 6 ou a Nexus 7. Se você pretende comprar alguma dessas câmeras, cogite a possibilidade de ir direto na câmera mais high, que é a Alpha 6600. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Torne-se um membro para incentivar o canal e ajudar a crescer ainda mais. Se esse vídeo fez sentido para você e te ajudou, compartilhe para um amigo. Dá uma olhadinha na lista de canais dos amigos que estão aqui na descrição do vídeo. Siga-me nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. E já que você ficou até aqui, eu queria agradecer aqui em público aos amigos que emprestaram as câmeras para que esse vídeo pudesse ser possível. A Igreja Ponte, que nos emprestou aqui a Nexus 7. Thales Rock, que nos emprestou aqui a Alpha 6300. Jartson Amaral, que emprestou a Alpha 6500. E Alan Vinícius, que nos emprestou a Alpha 6600.